Olá! Nessa aula eu quero te mostrar quais são nichos menos competitivos. A verdade é que não existe um nicho assim, os menos competitivos, não tem um ranking, vamos dizer assim. Justamente os menos competitivos são aqueles que a maioria das pessoas não pensa. Logo, são aqueles mais escondidos, que você pensa assim, nossa, nunca cogitei criar um blog nesse nicho de mercado, nesse assunto. Por isso, o que eu vou te dar são pistas para quem sabe você ter ideias de nichos que nem eu mesmo conheça, tá? Eu quero te mostrar exatamente algumas das coisas que eu faço para conseguir abstrair, para ter novas ideias, para conseguir fugir um pouco da normalidade. Então, por isso, a primeira dica é fuja de nichos abertos. Eles são os mais competitivos, são os mais difíceis e dominados pelos grandes portais, Terra, G1, UOL, coisas desse tipo. Então, quais são esses nichos abertos? Saúde, tecnologia, ganhar dinheiro, moda, carros. Tá? Eu coloquei esses 5 exemplos aqui que são nichos com muita competitividade que você tem que fugir se você deseja realmente crescer mais facilmente. Eu não digo que se você abrir um site no nicho de saúde, você não vai ter sucesso. Você pode sim ter sucesso, mas vai depender de muitos outros fatores. Vai depender, por exemplo, de um pouco de sorte, talvez, de tempo, né, mais longo prazo para você fazer um bom trabalho. Por quê? É muito simples. O nicho de saúde ele aborda uma infinidade de coisas. Não tem como você se tornar especialista em saúde. Então é mais difícil você entregar um diferencial aos seus leitores. Por exemplo, você faz uma faculdade de médico. Você se torna clínico geral, mas depois você faz o quê? Você vira, por exemplo, otorrinolaringologista. Aí depois disso você faz uma especialização, até você, por exemplo, ficar especialista em um único e pequeno assunto. É a mesma coisa economista. Ele vira economista e depois ele faz o quê? Uma pós, um mestrado, ele se torna um economista político, economista de macroeconomia, enfim, ele vai cada vez mais adentrando. É isso que você tem que fazer em um nicho de mercado na internet. Então, aqui eu quero te mostrar algumas dicas. Por exemplo, saúde. Você pode escolher dois exemplos, emagrecimento e musculação. Esses são nichos não tão abertos assim, mas do mesmo jeito são grandes. Em emagrecimento, como você pode entrar mais a fundo? Depois da gravidez, esse pode ser um nicho. Você cria um blog de saúde, né, voltado para emagrecimento, para mulheres que acabam orando de sair da gravidez, por exemplo. É um nicho bastante restrito, mas fechado. Você se tornando especialista nisso, você acaba tendo esse mercado só para você. Por quê? Porque ele é menos competitivo. Então, dentro de depois da gravidez, você pode falar de dietas para emagrecimento que sejam veganas. Ou então que seja apenas comendo carne. E dentro disso você pode falar da dieta da proteína. Ou seja, você vai cada vez mais afunilando. Isso que é importante. Porque se você criar um blog sobre emagrecimento depois da gravidez, se você fizer um bom trabalho, as chances são que você consiga rapidamente eu digo, não sei, 3 meses, 5 meses, 10 meses, conseguir relevância. Aquele blog, por exemplo, é o melhor em emagrecimento depois da gravidez. Ou então a pessoa ela engravida, aí um amigo recomenda entrar naquele determinado blog. Por quê? Porque ele ganhou relevância naquele assunto. Mesmo que seja pequeno, a pessoa sabe que lá vai ter tudo o que precisa para aquele determinado assunto. E isso dá abertura para quê? Dá margem para você criar um infoproduto, por exemplo, como perder 10 quilos depois de 4 semanas que teve o parto, entendeu? Você acaba criando o seu público acerca disso. Então, depois, por exemplo, outros tipos de emagrecimento para meia-idade, emagrecimento para idosos, ou então para jovens. Enfim, você cada vez mais pensando em detalhes. Musculação, por exemplo. Pode ser musculação para jovens, mais voltado para um público jovem. Você pode falar com uma linguagem mais jovial. Você pode ter um layout, um design mais voltado para pessoas de 15, 20 anos, entende? Você acaba criando um público muito mais forte do que se você simplesmente falar de musculação para todo mundo. Porque se você falar de musculação para jovens e você não deixar isso explícito, os adultos vão ficar meio perdidos, sabe? O público nunca vai casar corretamente.
Então, por isso, se você criar um só para jovem, você deixar claro que é para jovem, por exemplo, musculaçãoprajovem.com.br, quem tá lá sabe que vai encontrar desse assunto. E você pode falar, por exemplo, de ficar musculoso para jovens. Ou então você pode falar de ganhar tanquinho, né, para jovens que gostam. A maioria dos jovens gosta disso. Ou seja, você vai cada vez mais afunilando e você vai cada vez mais ganhando relevância. Imagina você criar um que fala só de barriga tanquinho para jovens, um blog só disso. Você pensa assim, nossa, Vitor, você tá maluco. Mas não, você pode falar de dieta. Você pode falar de exercício mesmo. Você pode falar de técnicas. Ou seja, é um nicho grande se você souber pensar como os jovens. Como, por exemplo, conseguir uma barriga tanquinho para ir na praia com a galera. Como ficar com a barriga mais firme para balada. Você tem que entender o seu nicho para conseguir ter relevância nele. Agora vamos ver, por exemplo, de adultos. Você pode falar de mais voltado para controlar as taxas de glicemia, taxa de triglicérides, taxa de colesterol. Você pode dar um enfoque maior nessa parte de saúde mesmo, musculação para melhorar a saúde. Ou então para perder a barriga, que é uma coisa que os homens têm bastante, aquele barrigão que faz mal. Então você vai escolhendo onde você quer dar foco no seu blog. Para executivos, olha que interessante, são pessoas que têm que manter a saúde, só que eles não têm tempo, seja porque viajam ou trabalham muito. Então, você fala de como treinar 20 minutos por dia e ter resultado, ou então você fala de musculação para fazer em casa. Enfim, você pega o conteúdo geral e transforma ele voltado para executivos. A base é a mesma, musculação, só que você fala voltado para executivo. Você fala com uma linguagem para isso. Por exemplo, você pode começar um artigo dizendo: eu sei que você não tem muito tempo, por isso eu quero te mostrar como perder barriga em 20 minutos. A pessoa vai se sentir muito mais confortável, porque sabe que o texto é para ela. Para crianças, estudos mostram, né, que musculação para criança faz bem, o que é contra a teoria geral de que criança não pode fazer musculação e tal. Então você pode falar de musculação para criança, preparando para o esporte, preparando para futebol, para deixar as pernas mais fortes e tal. Não necessariamente para jovem, que é estético, mas aqui justamente para parte funcional. Enfim, você dá o foco para que você quiser, para você fugir da mesma coisa de sempre. Existem muitos blogs de musculação. Então, se você criar um para jovens querendo tanquinho, ou um para executivos querendo treinar em casa, você vai ganhar muito mais relevância. Vamos para outro exemplo, tecnologia. Você pode, em vez de falar de tudo sobre tecnologia, falar apenas sobre smartphones, ou apenas sobre notebooks. Ainda assim, são nichos grandes. Então, para smartphone, por exemplo, você pode falar apenas sobre aplicativos. Você pode escolher, por exemplo, só Android ou só iOS. E você falar sobre os melhores aplicativos de jogos, melhores aplicativos de qualquer coisa que você quiser. Você pode também falar de hardware. Você pode falar apenas de gigas, de memória, de processador, enfim. Você pode escolher uma dessas coisas para você ter muito mais relevância naquilo. Por exemplo, se você fala de hardware, você pode ganhar aquele público que deseja saber as especificações técnicas dos aparelhos. Não apenas se tirar fotinho, se tirar selfie ou se tem joguinho. Não, a pessoa que quer saber exatamente o processador, que quer saber exatamente quantos GB de memória tem, coisa assim. Agora o nicho que está na moda é de ganhar dinheiro. Primeiro que eu acho que esse nicho a pessoa tem que trabalhar se ela já ganha dinheiro. Eu não vejo sentido uma pessoa abrir um blog de ganhar dinheiro sendo que ela não ganha dinheiro na internet. Mas de qualquer forma, trabalhar com esse nicho, o que eu vejo é um erro principal. As pessoas trabalham com esse nicho, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Só que elas colocam sempre as mesmas coisas. Indica o infoproduto X, indica o infoproduto Y. E sempre aquelas mesmas coisas, falando sobre os mesmos assuntos. E depois não tem resultado. Por quê? Porque não focam. Se você focar, por exemplo, apenas em blog, você pode falar sobre apenas Google AdSense, ou você pode falar apenas sobre Hotmart, ou como conseguir tráfego, você pode ter um blog apenas sobre tráfego. Enfim, você foca, você tem um diferencial do mercado do que apenas ficar falando sobre ganhar dinheiro em 4 semanas, ganhar dinheiro em 8 semanas. E-mail marketing, você pode focar nisso, focar
nesse assunto bem bacana. Você pode falar apenas sobre autoresponder, você pode falar sobre como fazer funil, você pode falar sobre copywriting voltado para e-mail marketing, headlines, como fazer um bom primeiro parágrafo, como fazer um bom PS, como fazer um bom chamada para ação. Enfim, você estreitar mais o assunto do seu blog. Afiliado também, não falar apenas sobre as mesmas coisas, falar de um ponto de vista diferente. Outro exemplo que eu quis mostrar é de moda. Em vez de falar sobre moda, apenas moda, fale sobre homens, fale sobre mulheres, ou fale apenas sobre idosos ou crianças. Olha que bacana, você pode falar de moda para homens, adolescentes, né, moda para jovens. Pode falar de moda para homens metrosexuais. Você pode falar, por exemplo, de moda para homens desinteressados, que são aqueles que não têm tempo para ficar pensando nisso. Então o que você faz? Você cria uma abordagem mais legal, mais divertida. Você dá dicas de roupas mais baratas do que se for, por exemplo, para metrosexual. Ou se for, por exemplo, adolescente que não tem muito dinheiro. Enfim, você cria o seu público. Você vai ter, por exemplo, menos visitas. Vai ter 500 visitas, mas de homens desinteressados. Se um dia você lançar um e-book, 50 looks para homens que não tem tempo para moda, vai vender. Entende? Você está criando a sua audiência. E a sua audiência segmentada. Para mulheres, você pode falar de moda para mulheres grávidas, de moda para adolescentes também, para mais jovens, ou de moda para mulheres que trabalham fora de casa. E aí você dá dicas de luxo, você fala de roupas mais caras, você fala de sapatos mais chiques, de bolsas mais chiques, enfim, você cria um público de luxo. Idosos também, você fala sobre apenas como um velhinho pode se vestir bem, como uma senhorinha pode se vestir melhor, e para crianças, enfim, você mudar o padrão, você fugir de nichos abertos. Esses são nichos menos competitivos. Quantos blogs existem que falam de homens, de roupa para homem desinteressado? Se for uns 10 é muito. O que significa que você pode ganhar esse mercado se você souber trabalhar direitinho. Muito mais do que você ficar escrevendo 1000 artigos sobre moda que você encontra no Terra, que você encontra no G1, que você encontra naqueles grandes portais que já estão há muitos e muitos anos estabelecidos. De carros. De carros é bastante legal. É bem legal você fugir daquele negócio de vou falar de carro. Existe muito blog já sobre isso. Fale de montadoras específicas. Fale, por exemplo, apenas da Chevrolet, ou apenas de carros da Volkswagen, ou apenas de carros da Fiat. Você criar um blog com conteúdo voltado para determinadas marcas e empresas. Ou então, melhor ainda, de modelos específicos. Você fala apenas sobre o Golf, você fala apenas sobre o Uno, você fala apenas sobre, né, por exemplo, um Fusca. Enfim, você criar o seu blog voltado para aquilo. Esse de nicho de carros é um dos que eu mais gosto. Então fica a dica para você que realmente é bem lucrativo para Google AdSense, porque o CPC costuma ser mais alto. Então é um que funciona bem. E esse último em especial, prévias de modelo, também é bem interessante. O que significa? Você trabalhar com modelos que vão ser lançados. Em vez de ficar falando daquilo que foi lançado, que os blogs grandes estão publicando igual louco, e publicando conteúdo de qualidade, no sentido de que eles fazem testes no carro no pré-lançamento, tiram fotos dentro do carro quando ninguém mais pode, eles têm essa mordomia. Você não tem, então você pode falar de prévias de carros que vão ser lançados. Por exemplo, a Fiat falou que está trabalhando no novo modelo X. Você publica. A Volkswagen está falando que está trabalhando no modelo Y. Você vai lá e publica. Você faz prévias de modelos do ano que vem ou do outro ano. Pode ser que no início você tenha menos visitas, mas à medida que vai se aproximando, vão lançando novas notícias, né, sobre o assunto, você vai ganhando mais relevância, você vai ganhando mais visitas. Ou seja, isso é mais dinheiro para você com menos competitividade, porque não há tantos blogs falando apenas sobre o modelo que ainda nem foi lançado, entende? E é isso que funciona bastante. Vou te falar um exemplo de case, né? Eu tinha um blog do Gol 2015. Gol 2015 tava indo muito bem, justamente porque nenhum grande blog falava, eu consegui ranquear para as principais palavras-chave, e como o Gol é um carro popular, as pessoas pesquisavam. Então eu tive centenas de visitas, tava indo muito bem.
Aí eu tive um problema com o Google AdSense, eu acabei descontinuando aquele projeto, mas o blog em si foi ótimo. É justamente esse tipo. É um tipo de nicho de carro, voltado para prévias de modelos que vão ser lançados no ano seguinte. Ok? Veja como é um micro nicho. Né? Você começa num nicho gigante, que são esses daqui, certo? Depois você vai adentrando melhor, você vai entrando aqui, depois você adentra mais, aplicativos. Aqui você podia colocar, por exemplo, aplicativos apenas de Android ou de iOS, percebe? Ou você está adentrando mais ainda. Aí aqui você pode, por exemplo, falar de aplicativos pagos ou aplicativos grátis, gratuitos, certo? Então veja, a gente conseguiu entrar ainda mais tecnologias, smartphone, aplicativos, androids e pagos ou gratuitos, certo? Perceba como você pode ganhar um público cada vez mais segmentado. Imagina um blog com apenas aplicativos para Android grátis. Com certeza vai dar muito certo. Você, além disso, você vai colocar menos artigos para ter resultado. Enquanto se você criar um blog de tecnologia, falar sobre notebook, falar sobre smartphone, falar sobre televisão, tudo, você vai ter que colocar umas dezenas, centenas de artigos para ter resultado. Quando você escreve sobre quando você escreve sobre nichos menores, você consegue ter mais resultados com menos artigos. Porque aqui você pode escrever, por exemplo, os 10 melhores aplicativos grátis de jogos, né? 5 aplicativos grátis que todo Samsung deve ter. Enfim, você vai falando apenas sobre gratuidade, certo? Então era isso que eu queria te mostrar um pouco, para você escolher melhor o blog que você quer trabalhar, ok? Então fica um forte abraço, te vejo no próximo vídeo e até breve, muito sucesso!